Podcast é o nosso parecer. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast É o Nosso Parecer. Eu sou Emerson Cristiano. E eu, Evandro Ximenes. E vamos lá. Hoje a gente vai tratar sobre CPI da Covid. CPI da Covid-19. Que deu muita polêmica essa semana. Demais. Essa semana passada e essa. Nós tivemos ali 3 depoimentos, né? Forte durante essa semana. Um foi o do diretor da Prevent Senior, o senhor Pedro Batista. Isso. Em seguida, nós tivemos Luciano o depoimento Heng, né? da Bruna Morato. Eu sei Ela que é advogada dos médicos da Prevent Senior. Foi um depoimento também muito forte. E nós tivemos também o depoimento do Luciano Heng. Isso. Sobre Covid, a gente vai tratar dos principais pontos desses 3 depoimentos. E a gente também vai conversar aqui sobre os protestos do dia 2. Os protestos que estão sendo marcados aí para a data de amanhã, né? Amanhã, isso. Aqui amanhã. em Sobral, eu acho que é 8h30, né? 8h30 na Praça de Cuba. Isso. Já são 217 locais confirmados que vai se realizar essas manifestações. Locais no Brasil, né? São 206 locais aqui no Brasil. E também a gente vai ter esses protestos fora do Brasil. A gente vai comentar um pouco sobre esse protesto nos episódios de hoje. E vamos conversar também sobre o pronunciamento lá, o pronunciamento do Bolsonaro na ONU. A gente vai pegar aí os principais pontos, né, os pontos mais controversos e polêmicos, né, da fala do presidente. Que foi praticamente toda a fala dele, né? Ele falou muita coisa ali. Exatamente. Falou em verdades, né? Em verdades, e lá o mundo todo tá vendo, né? Exatamente. Isso aí é algo ruim, né? O presidente poderia aproveitar esse momento para fazer uma coisa botar de investimento no Exatamente. Brasil, mostrar que aqui no Brasil estão sendo respeitadas principalmente as regras ambientais, né? Que hoje a pauta no mundo é a questão do meio ambiente. E pronto. Então é isso. A gente vai tratar sobre esses pontos e faz o seguinte: compartilha aí com teu amigo, compartilha com alguém que tu conhece que gosta desse assunto, gosta dessa temática e venha conversar com a gente, para um pouquinho aí para ouvir aqui o que a gente tem a dizer. E no próximo episódio também a gente já pode trazer aqui os seus comentários, né, os que você julgar importante. Comenta com a gente, interage com a gente. Compartilha aí esse episódio com teu amigo. A gente está aí nas principais plataformas. Nós estamos no Spotify, Apple Podcast, Deezer. Estamos também no YouTube e no Instagram. @é o nosso parecer. Isso. E como tu disse, né? Qualquer dúvida, qualquer coisa, qualquer assunto que vocês queiram comentar com a gente, vocês mandam, a gente analisa do nosso ponto de vista. É o nosso parecer. Podcast sobre direito, política, sociedade e cotidiano. A gente vai aqui conversar primeiro aqui acho que a ordem cronológica vai ser essa. Vamos falar aqui sobre a CPI da Covid. Isso. Como eu já falei, a gente teve ali o depoimento do Pedro Batista, Bruna Morato e Luciano Heng. E foram depoimentos assim, eu sou capaz de apostar que o depoimento do Pedro Batista foi um dos depoimentos mais fortes que a CPI já teve. A CPI tinha suspeitas, né, da questão ali do tratamento precoce, né? Eles fraudaram, né, os prontuários. Exatamente. A pessoa morria, aí eles diziam que a pessoa tinha morrido por outra causa, o que não era verdade, né? Por exemplo, a pessoa morria de Covid, aí eles colocavam, por exemplo,
problema do coração, sei lá. Exatamente, é a adulteração da CID, né? Isso. Mas assim, deixa eu pontuar aqui uma coisa. Para quem não sabe, a gente está falando aqui da Prevent Senior. Eu vou explicar bem rapidinho o que é a Prevent Senior. A Prevent Senior ela é um plano de saúde. Ela é um plano de saúde que ganhou notoriedade agora durante a pandemia, por dizer que havia especialidade em tratamento com a doença. Não, e outra coisa, a Prevent Senior, né? Senhor. Fez muito sucesso, cresceu muito, porque eles ofereciam um plano de saúde, principalmente para essa galera mais idosa, Isso. por um preço bastante acessível. Por isso que ela é uma das maiores hoje do mercado. Ela entrou na mídia por conta desses escândalos de utilizar o tratamento precoce, né? Que o presidente defende, cloroquina, diz cloroquina até ozônio no ânus. Tem esse procedimento. De ozônio. Aí teve, eu acho que foi com 3 pessoas. Uma foi o pai do Diogo Mainardi, né? Que é um jornalista. O Diogo, né? O pai dele, eu acho que é Enio Mainardi, se eu não me engano. E o outro foi em relação ao aquele médico que era negacionista, que eu esqueci, ele é até asiático, alguma coisa. Sim. Ele aí foi um dos citados, né, durante o depoimento. E a mãe do Luciano Hang foram as figuras mais emblemáticas ali, né? E que teve alteração no prontuário, CID, né? Isso, na CID. Eles tiveram a adulteração na CID. A CID, para quem não sabe, ela é o Cadastro Internacional de Doenças. A pessoa chegava lá com sintomas ali de Covid, era diagnosticada com Covid, e quando eles julgavam que a pessoa não estava mais transmitindo ali o vírus, ele adulterava, eles removia, dizia que a pessoa não estava mais com Covid e mudava de ala. Ele, segundo o depoimento lá do Pedro Batista, era um procedimento administrativo do hospital, só para uma questão mesmo de organização, mas não, né? Na verdade, a intenção deles tem a questão financeira. Eles adulteravam a CID para também dar alta em menos tempo, né? Porque a ideia deles era o seguinte: eles não queriam entubar as pessoas, eles não queriam colocar a pessoa ali na UTI, porque como a ideia deles era um plano de saúde barato, e caro, né? Fazer a intubação. Exatamente, esse tratamento tem um custo elevado, e aí iria reduzir o lucro deles, né? Então a aposta deles era na cloroquina, né? Na tratamento preventivo, né? Isso, o tratamento preventivo e o tratamento precoce, né? Que eles criaram lá. Foi o Luciano Hang que criou. Eles conceituaram. Tem um o preventivo conceito. E tem o precoce. Eu acho que o preventivo tu toma enquanto tá bem. Antes de ter os a sintomas. doença. Antes de ter os sintomas. E o preventivo é quando tu tem os sintomas. Logo ali no início. Então, eles faziam esse tratamento com esses medicamentos sem eficácia comprovada para economizar, né? Eram medicamentos baratos e o pior de tudo, né? O hospital estava funcionando como um local de experimento, né? De teste. De experimento. Da tese do presidente, né? Da tese do presidente. Agora eu não entendo porque bem pesado, né, isso aí. Eu não entendo porque que essa empresa, a empresa tenta fazer uma coisa dessa, né? Porque que não segue a comunidade científica, a comunidade médica, que é muito mais seguro e é o que o mundo inteiro faz, né? Se a pessoa está com Covid, esses remédios hidroxicloroquina. Cloroquina, esses remédios, eles não funcionam. Na verdade, já foi comprovado que eles não ajudam no combate contra o coronavírus, né? A única medida mesmo são as vacinas e o distanciamento social, além das máscaras. Né?
Eles diziam, né, que deixavam os médicos bem à vontade para fazer o tratamento que eles entendessem ser necessário ao paciente. Mas o depoimento da Bruna Morato, ele vai totalmente contra essa tese. Na verdade, os médicos eram coagidos e obrigados a tratar os seus pacientes da forma como a empresa queria. Exatamente. Segundo ali o protocolo que foi estabelecido pela empresa, né? Não havia, na verdade, essa liberdade, essa autonomia médica, né? Tanto que um grupo de médicos foram eles quem denunciaram, né? O que estava acontecendo ali dentro daquele hospital. Então são denúncias fortes, denúncias sérias, né? Eu vi que a Câmara Municipal de São Paulo está abrindo uma CPI. Não, acho que é o Estado de São Paulo, não. A Câmara Municipal também. A Câmara também? A Alesp. Eu tinha visto da Alesp, não a Câmara. Já tem, já foi aprovado. E agora a Câmara Municipal. E também o Ministério Público. Porque isso aconteceu lá em São Paulo. Isso, né? Lá na cidade de São Paulo. Ah, entendi. E ontem eu já vi que teve uma decisão de primeira instância que condenou a Prevent Senior a pagar uma indenização de 2 milhões à família, né, de uma senhora que passou lá pelo hospital e foi tratada com esses medicamentos sem eficácia comprovada. E aí o quadro da senhora agravou, a família se desesperou, levou a senhora para outro hospital e lá nesse hospital ela foi entubada, teve todo um acompanhamento, né, que a gente sabe que tem mais eficácia, né? É o correto, é o procedimento correto. O procedimento correto que está sendo usado. E aí a senhora sobreviveu, mas a família acionou a justiça, disse que eles demoraram lá, brincaram com a vida da senhora, negligenciaram. Igual a Prevent fez com essas pessoas, né? Exatamente. Que a gente acabou de falar. Ou seja, estava usando fora pessoas as outras, como né? Porque a gente cobaias. não sabe, né? Isso. Aí tem também a denúncia de ocultação de morte, né? Que morreu muita gente lá de Covid. E eles botaram outra doença. Colocavam outra doença, que isso também é muito sério. Isso, fraudar a certidão de óbito. Fraudar a certidão de óbito, isso aí também é muito sério. E a advogada dos médicos, ela também relata que os médicos eram assediados, né? Até ela mostrou os áudios, né? A questão do hino, né? Eles cantavam um hino lá. Hino nacional, né? Tinha um hino deles lá, acho que não era o hino nacional, não. Não, né? Eu vi esse do hino aí. Aí foi algo também assim bem chocante, né? Porque o profissional se submeter àquilo, né? Ou seja, era uma coisa muito, com ideologia muito forte ali, política, né? Interferindo ali na vida das pessoas, no tratamento das pessoas que ali entravam, né? naquele hospital. Eu sei que foi um depoimento ali de 7 horas, eu achei bem pertinente, assim, bem forte as denúncias que ela fez, representando essa comunidade, né? Esse grupo de médicos. E depois a gente teve o depoimento do Luciano Hang, né? Isso, que ali foi mais um circo do que um negócio. Exatamente. E os senadores caíram nas provocações do Luciano Hang, né? O Luciano Hang, ele já foi preparado para aquilo. Eu achei engraçado que no começozinho ele colocou a propaganda da empresa dele, né? Os senadores ficaram zangados ali. Mas assim, ele pensou, ele calculou bem, né? Ele calculou correto e ele pensou à frente dos senadores. Todo mundo sabia o que ele ia fazer ali, né? Eu até acho que era um depoimento desnecessário. Isso. Não ia acrescentar em nada o depoimento dele. Só foi mesmo tumultuar. Deu palco ali pra ele queria aquilo. Ainda fez propaganda gratuita, né, pai? Fez propaganda em rede nacional, zombou dos senadores, desmoralizou a CPI.
E os senadores caíram nas provocações dele. Caíram, exatamente, caíram. E eu acho que assim, foi um saldo negativo, né? Da CPI. Eu acho que a CPI errou nesse sentido, de ter convocado ele. E depois de ter convocado, não soube conduzir ali, né? Não teve maestria, não teve altivez para conduzir o depoimento dele. Era muito esperado que ele fosse fazer aquilo. Ele é aquilo, né? Ele é aquela figura que gosta de chamar atenção, né? Que se aproveita ali se aproveita bem dos momentos de mídia que ele tem para propagar o que ele pensa e o que ele acredita, né? Isso. Agora sim, eu acho que o Luciano Hang, ele tipo que se entregou na hora que perguntasse sobre o negócio da mãe dele, né? Foi aí que surgiu esse conceito de tratamento precoce. Isso. Né? Para tentar justificar o vídeo anterior dele, né? Dizendo assim, se a minha mãe não tivesse feito tratamento precoce, ela não tinha morrido. Ou seja, aí o senador perguntou, mas aqui no prontuário tem dizendo que ela fez o tratamento precoce, né? Aí ele inventou a questão do tratamento preventivo, ou seja, ela fez o tratamento preventivo, mas quando chegou na UTI, segundo o que o Hang dizia, ela fez o tratamento normal, né? Normal assim, é o procedimento correto, mas que o que aconteceu realmente foi que ela foi submetida ao tratamento precoce, ou seja, usando esses remédios de comprovação científica não comprovada, né? E ele estava ali, o Luciano Hang estava ali porque ele está sendo acusado de financiar, né, disparo de fake news, né? E aí eu peguei e fui pesquisar, né, naquelas agências, né, de notícias, de verificação de notícias, os principais pontos ali do depoimento dele, e aí eles separaram o que era verdade e o que era mentira das falas dele. Ele falou o seguinte, nos últimos anos, principalmente quando o PT esteve no poder, jamais pedi um empréstimo do BNDES. Eu compro máquinas do Finan. Quem tem o financiamento é a empresa nacional, que se financia do BNDES para vender uma máquina para nós. Essa declaração dele é falsa. As agências, né, de verificação de notícia e informação, eles dizem que, ao contrário do que ele declarou, a empresa, a Van, realizou 57 operações de empréstimos na modalidade indireta. Empréstimos esses, né, junto ao BNDES, entre os anos de 1993 e 2014, num valor total de 27 milhões. A maior parte, né, dos 52 empréstimos, né, desses 57, 52 ocorreu durante governos do PT. Ou seja, é uma afirmação fake, né? Mas assim, eu tava vendo também que a época que ele mais enriqueceu foi na época dos governos do PT, né? Exatamente. Acho que ele começou com pouquíssimas lojas e hoje ele tem loja em todo o Brasil. Aí, outra mentira que ele soltou lá foi o seguinte, ele disse que, deixa eu ver aqui, outra fake dele, que ele disse assim, no dia 7 de setembro houve a maior manifestação da história do Brasil. É a narrativa, né, bolsonarista, né? Que para eles, aquela manifestação do dia 7 foi a maior manifestação que o Brasil já teve, a maior manifestação popular. Isso também não é verdade, né? As agências de verificação de informação já afirmaram, e elas dizem o seguinte: os atos do 7 de setembro não foram as maiores já registradas no Brasil. Apesar de não haver um balanço nacional, né, as imagens registradas no dia revelam uma manifestação muito menor
do que aquelas registradas contra a presidente Dilma Rousseff, por exemplo. Essa frase, né, essa declaração dele é uma narrativa que eles criaram, né, e ela ganhou força depois daquelas manifestações do dia 15. Eles fizeram a manifestação no dia 7, aí no dia 15 teve aquela manifestação organizada pelo MBL. Aí ela ganhou força, porque se comparada ali com aquela ali, realmente ela foi bem maior. Mas foi outra mentira que ele soltou ali no depoimento dele. Ou seja, o Luciano Hang, para quem acompanha ele sabe que ele é um propagador realmente de mentiras, de desinformação. E ele usa as redes sociais dele, a influência dele, infelizmente, para isso, né? Um cara tão rico, um cara que poderia estar colaborando com o país de uma forma... E está prejudicando, né, positiva, o país. Exatamente, está aí atrapalhando, né? Mas só que assim, ele é um empresário capitalista. Ele não está fazendo isso à toa. Ele quer dinheiro, né? Ele quer dinheiro, ele está se beneficiando disso. Ele está se beneficiando de toda essa tragédia que está acontecendo no nosso país. Então, o Luciano Hang, ele tem um interesse, né, diante de tudo isso que está acontecendo. Ele é um empresário e se ele está apoiando tudo isso aí, ele está lucrando. Não é de graça. Não é de graça, não é à toa. E outra declaração fake dele, outra declaração mentirosa que ele deu ali no depoimento dele, foi a seguinte: ele disse assim: eu iria forçar meu funcionário a votar em alguém. Nunca aconteceu isso. Essa declaração também ela é mentirosa porque vários funcionários dele denunciaram, né, e tem vídeo e tudo mais. Ou elogia ou é demitido, né? Não existe aquela história, né? Exatamente. Funcionários relataram, né, ter sido, sim, coagidos na época a votar em Jair Bolsonaro. A 7ª Vara do Trabalho de Florianópolis, ela proibiu qualquer tipo de pressão para que os colaboradores votassem em determinado candidato. Mas assim, eu só não entendo do Luciano Hang porque o período que ele teve mais lucro foi na época dos governos do PT, né? E do Bolsonaro eu acho que ele tá tendo prejuízo. E mesmo assim ele apoia o governo. Eu não sei pois porquê. É, eu não eu acho que ele não tá tendo um prejuízo. Não, eu acho que ele tá tendo. Eu acho que ele tá ganhando, talvez ele não esteja ganhando com a Havan. Ele tá ganhando politicamente? Não sei. O pessoal fala que ele quer se candidatar a senador. Ele tá ganhando de alguma forma. Eu acho que ele quer bem poder político, né? Pode ser. Porque dinheiro ele tem, né? Pode ser. Ele pode estar buscando o poder político. Eu vi dizer que ele quer se candidatar ao parlamento. Ou senador ou deputado, né? Ele é de qual estado? Ele é de Santa Catarina. Aí fica ele mais é fácil. de Brusque, né? Ali só tem... E a outra mentira dele é em relação a Brusque. Ele disse assim: Brusque está de parabéns. É a cidade que tem menos letalidade por Covid no nosso país. É mentira. A cidade catarinense não é a que tem a menor letalidade por Covid-19. No Brasil, dados tabulados pelo pesquisador Wesley Cota, da Universidade Federal de Viçosa, com base nas informações oficiais de cada município, mostra que há mais de 550 cidades brasileiras com uma letalidade menor. Menor do que Brusque, né? Brusque fica onde mesmo? Fica em Santa Catarina. Primeira vez que eu escuto falar desse município. É um município? É um município. Eu conheço Brusque porque eu trabalhava para uma empresa que é de Erechim. Ela é lá de Erechim, Rio Grande do Sul. E a gente tinha uma sede também em Brusque. Brusque, né?
Mas Ou seja, é fake. É fake. Pronto. O cara aproveitou ali, aquele momento, fez ali aquele depoimento, né? Ali foi um teatro. Usou como palanque, né? É. Foi um palanque para ele, foi um palanque para se promover. Mas pra mim ali, quem errou mais foi os senadores. Primeiro, não era pra ter convocado ele. Exatamente. Porque já sabia que ele ia fazer aquilo. Um dia antes, se eu não me engano. Não tiveram equilíbrio emocional para Isso. lidar com a... Não, e um dia antes ele colocou uma algema, né? Isso. Dizendo que os senadores não precisam nem gastar dinheiro pra comprar algema, porque ele já ia comprar caso saísse preso, né? Exatamente. Ou Foi seja, zombando, né? O cara do começo ao fim, ele foi desrespeitando a CPI. Aí subiu até pro advogado do cara, né? Fazendo a defesa. Exatamente, né? Que eu achei que foi outro erro grande ali dos CPI. senadores, né? Isso. Violando, aliás, as prerrogativas do advogado. Eles disseram que eu não cheguei a ver, mas o advogado pediu desculpas, né? Ele pediu desculpas, mas ele disse que, segundo eles, os senadores, o advogado atacou um senador. Mas eu acho que não justificava, não, porque ali foi no calor do momento, né? E realmente eles erraram. Era um depoimento desnecessário, não contribuiu em nada. Ele não trouxe ali uma informação relevante. Nenhuma informação acolá era relevante para... Só fez propaganda da empresa dele. Exatamente. Querem colocar ele eu como... nem sabia que existia a Van, só fui saber quando eu comecei a ver o velho da Van. É, o velho da Van. Né? Tem até uns bonequinhos dentro, já viu? Ele disse que era conhecido como o velho da Van porque ele não lidava muito bem com tecnologia, essas coisas, não sei usar não. Aí o Omar né? É por isso que você é velho da Van, né? Não sabe usar as cores direito, se fazendo de besta, sabe? Aí o Omar Aziz, ele é bem malandrão, né? Ele é aquele senador assim, malandrão, tipo assim... Ele tem cara de besta, mas não tem nada de besta. Ele não tem nada de besta, né? Por isso é o velho da... Como quem diz assim, eu sei por que é o velho da Van. Mas é isso aí, sobre a CPI é isso. Bem tensa a semana, mas aí o que eu trago de mais importante aí foi o depoimento do presidente, né, o Pedro Batista, o diretor. Que foi o mais grave, e o da advogada dos médicos. Advogada, porque foi um conflito, né, o do presidente aí, né, da Prevent, mostrando o lado deles, né, e a advogada mostrando que tudo que ele estava falando era mentira, né? E o depoimento dele, na verdade, incriminou bastante ele, né? Isso. Eu acho que incriminou. Isso. Ele confirmou que realmente eles alteravam a CID. Isso. Ele confirmou isso. Isso era para ser crime hediondo, modificar esse negócio de óbito. É complicado, né? Porque isso aí mexe em tudo, cara. Mexe em tudo. E é um desrespeito para a família, pro morto. Um desrespeito ali do começo ao fim, né? Pois é. As pessoas que iam realmente com a doença não eram tratadas da forma que deveria ser tratado. Eu acho que tem que mudar a legislação sobre essa questão de procedimento médico. Eu acho que essa relação médico e paciente não é para ser de forma discricionária, né? Exatamente. É para ter mais controle em cima dessa galera. Exatamente. E outra coisa interessante, ele falou que o tratamento com a hidroxicloroquina, os pacientes assinavam um termo, ou a família, dizendo que ia ser tratado com aquele medicamento e tudo mais, mesmo sem ter eficácia. Mas, segundo o depoimento da advogada, da Bruna Morato, ela disse que as famílias nem sabiam do que se tratava aquele documento que eles estavam assinando. Entendeu? Não era nada assim acordado, não. Era uma coisa mesmo burlada. Assim, agora sim, uma pergunta aqui que veio na minha cabeça. Esses contratos de plano de saúde entram entre as regras do Código de Defesa do Consumidor, não entra? Entra, eu creio que vai entrar, né? E também Código Civil, né? Por exemplo, daquilo que o Código de Defesa do Consumidor for omissa, eu acho que vai entrar o Código Civil. Eu acho que por exemplo, poderia mudar a legislação, por exemplo, se for fazer algo que é fora dos procedimentos normais, né?
Eu acho que era para ter tipo uma exigência que o advogado assina, né? Para ver se tá tudo corretozinho os termos. Porque, por exemplo, contrato ninguém lê. Né? Por exemplo, a gente instala aqui um aplicativo, sei lá, um navegador. Tem lá o contratozinho, alguém lê aquele contrato, só bota eu aceito e pronto. Exatamente. E tal. Exatamente. É contrato. E principalmente pra gente leiga, né? O cara não vai saber o que é que... E esses contratos eles fazem justamente para você não ler. Isso. Porque se você ler, você não assina. É. Se você... Até remédio, teve uma vez que eu tava lendo a bula do remédio, aí a bula do remédio dizia que o cabo ficava impotente, sei o que lá. Não, essas coisas aí, se a gente for ler... Só os efeitos colaterais, eu acho que bula do medicamento, se você for ler, você não toma. Você não toma, não. Mas, assim, o importante é sempre ler pra você ter consciência, né? O negócio é o cara entender o que tá lendo. Você pode até não gostar ou tomar força, mas trabalhar com transparência, né? Isso. O contrato, na verdade, o que eu acho que gera para ter nessas próprio aplicativo mesmo de computador, de celular, o contrato em áudio, né? Quando você aceita os termos, aí você vai abrir o termo, 50 páginas para você ler. Se tivesse um áudio ali, eu acho que ficaria mais fácil para as pessoas, pelo menos no celular, o computador, era mais fácil. O contrato em áudio, você está assinando um contrato ali com um plano de saúde, manda o contrato impresso e o contrato em áudio. Isso. E você vai lá e um local para você concordar. Porque aí fica mais fácil. Mas é aquele negócio, né? A ideia não é que as pessoas realmente conheçam o contrato, não. Porque eles agora também querem colocar aquelas cláusulas de adesão, né? Agora, assim, para corrigir o problema, eu estava escutando várias pessoas dizendo, eu acho que o procedimento não pode ser o mesmo da Lava Jato. Que a Lava Jato descobriu os esquemas, né, e destruiu as empresas. Eu acho que o correto é intervir na Prevent, né, tirar os responsáveis e manter a empresa, porque ali gera muito emprego. Talvez a culpa ali seja só de uma minoria, entendeu? Eu acho que o pato não pode ser pago por todo o grupo, né? Todo mundo que trabalha lá. Não, com certeza. Porque eu vi galera dizendo que era para fechar a empresa e tal. Não, acho que já exageraram. Não, é para você punir os responsáveis. Pois é. Aí parece que entrou a Agência Nacional de Saúde Suplementar, né? Parece que já tá entrando aí no caso da Prevent para botar ordem na casa. Quem é para ser punido são o diretor, os médicos, o presidente, o diretor, os médicos. Aquela Nise Yamaguchi que estava operando, parece, o tratamento precoce. Exatamente. Essa galera que deve ser punida, né? Não a empresa. Exatamente. A Lava Jato foi uma operação totalmente irresponsável, sabe? Foi muito irregular. Verdade, o que matou a operação foi porque não respeitou o devido processo. Exatamente, legal. É porque a Lava Jato ela não tinha fins realmente de se fazer justiça, não. Era um fim totalmente eleitoral. Isso, político. Porque para ela era interessante que a OAS fosse destruída, para a Lava Jato era interessante que a Odebrecht fosse destruída, porque essas empresas eram elas quem financiavam, né, segundo eles, a questão aí da corrupção. O esquema, né? Exatamente. Então, para eles, era interessante que essas empresas realmente fossem destruídas, porque eles acreditavam que se punisse só as pessoas, para eles a estrutura estava corrompida. Então, tinha que destruir toda a estrutura política estabelecida até aquele momento. E que foi um erro. É tipo um grotesco. Carro que furou o pneu e o cara resolve jogar o carro todo no mato. Né? Porque ele acredita que o carro tá todo corrompido, né? Porque assim, o pneu sempre vai furar, podemos usar essa analogia, né? Você troca aquilo que não vai funcionando, né? Beleza. Aí a gente encerra aqui essa primeira pauta, né? Que foi a questão da CPI da Covid. Isso. A gente fica por aqui. É o Nosso Parecer, podcast sobre direito, política, sociedade e cotidiano. Vamos aí para a segunda pauta. Agora, no segundo momento, a gente vai falar sobre os protestos, né, que estão sendo organizados para amanhã.
Dia 2 de outubro de 2021. Eu ia pra esse protesto aí amanhã, mas eu tenho um compromisso em Groídas, mas eu ia aí. Olha aí, rapaz. Eu acho importante, e eu vi uma notícia dizendo que todo mundo vai de verde e amarelo. Exatamente. Né? Porque geralmente quando é verde e amarelo, eles identificam como bolsonarista, né? A gente não pode deixar eles tomarem os símbolos nacionais. A ideia desse protesto e de boa parte dessas pessoas que estão organizando é retomar os símbolos, né? Os foram símbolos roubados nacionais pelo bolsonarismo, né? Isso. É a bandeira do Brasil, o hino cores, nacional. O hino nacional que eles tomaram aí de assalto, né? Com aquele discurso patriota, mas que de patriota eles não têm nada. Por exemplo, quando eu vejo um carro com aquelas 2 bandeiras do Brasil, eu já imagino, esse caboclo aí deve ser deve ser bolsonarista, né? A bandeira do Brasil na janela, né? Do apartamento. Aí tava saindo ali do Picanha, não sei se tu prestou atenção, e tinha um carrozinho com as bandeiras do Brasil. Aí eu fiquei olhando assim. É importante. E vai ser no Brasil todo, né? 206 cidades confirmadas. E quem são os partidos que vão estar lá? 15 países também confirmaram. Os partidos eu vi que era o PT, o PDT, o PCO. Os partidos de esquerdas no todo, né? Os partidos de esquerda no todo. Tem algum partido de centro? De centro, eu não cheguei a ver a manifestação oficial. Uhum. Eu não cheguei a ver uma manifestação, uma convocação oficial desses partidos de centro. Mas PT, PDT, PSB, PSOL, Rede... Tá aqui, achei. Eles confirmaram PT, PCdoB, PDT, PSB, PSOL... Pronto, foi mais esses partidos mesmo. Não tem muito partido de centro. Agora vamos ver se vai ser maior do que do dia 12 de setembro, né? A gente vai ter protestos aqui no Ceará, por exemplo. A gente vai ter protesto em Sobral. Isso. Juazeiro do Norte, peraí, eu tenho aqui. Fortaleza. Fortaleza. Lá no Vale do Jaguaribe também. É mesmo? Vale do Jaguaribe. Viçosa do Ceará. No Ceará serão essas cidades aí que confirmaram, né? E a gente, quem também está organizando além dos partidos são os movimentos sociais, né? Os movimentos sociais, a gente também tem as centrais sindicais que estão apoiando. Enfim, eu creio que vai vingar. Vamos ver aí, né? Eu tô a expectativa é boa. É aquele negócio, né? Não é questão ser partidarista nem bairrista, mas não existe manifestação de esquerda sem o PT. É um partido que move massas. O partido tem mais de 2 milhões de filiados. É um partido, eu sempre converso com os meus amigos e eu digo assim, o PT, para existir, ele independe de cargo político. Porque o PT, ele está dentro das comunidades, ele está dentro dos sindicatos, ele está dentro dos centros acadêmicos das universidades no Brasil, ele está dentro dos diretórios acadêmicos, ele está dentro do movimento dos trabalhadores sem teto, ele está dentro do MTST. Tem uma capilaridade muito grande, né? Ou seja, é um partido que existe, né? A gente até brinca, o PT é o único partido que é partido. Já ensejando o negócio do partido, agora eu me lembrei de uma notícia relevante, que é a fusão do DEM com o PSL. Interessante. Isso. Parece que eles vão criar um nome Vox. Um dos possíveis nomes, né? Eu acho que é uma fusão interessante. Eu acho que ali realmente seria um partido mais reacionário, assim. Mais ou menos, né? Porque assim, o que eu entendo por partido político? Eu acho que o partido político é aquele partido que ele se organiza com uma certa frequência. E tem princípios, né? Tem ideologia. Você tem que ter uma ideologia. Tem uma visão de mundo. Porque o partido não é só ter um estatuto e se organizar ali de 2 em 2 anos para ver quem é que vai quem é que vai encabeçar. É tipo uma igreja. Tem a sua visão de mundo, tem aquele grupo. Tem reuniões, tem assembleias. Pronto, agora o Lula estava participando de um evento com a juventude do PT. Foi, né? Até ele falou, né, que a gente tem muito erros e tal, mas
a gente não nós que somos do partido, ele falou, né? Nós é que temos a responsabilidade de corrigir os erros que a gente tem. A gente não precisa acabar com o partido. Somos nós os responsáveis pela mudança. Então, o PT é uma força da esquerda. Qualquer oposição que se queira fazer no Brasil, né? Por exemplo, a direita, sem o PT essa oposição fica muito fragilizada. Por conta disso que eu falei, porque é um partido que se organiza muito bem. A gente está dentro aqui no Ceará, todos os sindicatos rurais, a gente tem representatividade do PT. São muito fortes mesmo. Isso aí é uma coisa que dá vida ao partido. A gente independe de cargo político, entendeu? Então, esses protestos aí, as expectativas são boas, eu creio que vai ser um... Tu vai, Emerson, aí da Praça de Cuba? Eu não sei, eu acho que não. É muito provável que eu não vá. Nesses momentos assim, eu fico observando mais de longe, sabe? Mas eu apoio total o movimento, mas... Torcer para dar certo, né? Exatamente. A torcida aqui é a... Torcida jovem. A força jovem. Força jovem. Mas é isso. Então a expectativa são as melhores para esses protestos de amanhã. É o Nosso Parecer. Podcast sobre direito, política, sociedade e cotidiano. A última pauta é a fala do presidente lá na ONU. O que você achou ali, Evandro? Primeira coisa, a ONU, ela tem por tradição, né, deixar o Brasil falar em primeiro lugar, né? É uma tradição que tem. E outra coisa, ali o mundo todo está observando quem está falando lá, né? Quando chega qualquer presidente, né, todo mundo vai prestar atenção no discurso e ali é onde o presidente quer mostrar suas pautas, né? E analisando o discurso, o Bolsonaro ele falou só coisa que vai prejudicar a gente. Ele atacou a questão do meio ambiente, a questão indígena, entendeu? A questão da pandemia. Ou seja, foi uma fala de horror. Continuou defendendo ali aquele tratamento precoce, isso, né? A questão da cloroquina. Não, e dos chefes criticou o passaporte sanitário. Não, e dos chefes de Estado, ele é o único que não estava vacinado. Não podia entrar nem no restaurante para poder comer, porque não pode. Né, aquela coisa toda. Aí mas pra mim, assim, protagonizou aquela cena lá. Mas assim, pra mim o mais grave é a questão ambiental, porque isso vai influenciar muito no agronegócio, porque o agronegócio é o que movimenta a economia do Brasil, né? Se você não respeitar as normas internacionais, a gente vai ter boicote, a gente vai vender menos, e isso vai impactar em toda a estrutura, né? Eu acho que pra mim o maior erro dele, além da questão da pandemia, né, é a questão ambiental. Acho que a questão ambiental hoje ela é fundamental. O chefe de Estado, o chefe de governo que não se preocupar com a pauta ambiental vai ter grandes problemas. Eu fico assim observando o contraponto que existe na política do Bolsonaro, né? Uma política totalmente ali contrária, né, às pautas ambientais. E o apoio que ele tem do agronegócio. Eu queria entender qual é a parte do agronegócio que apoia o Bolsonaro. Que teve lucro, apoia, né? Mas eu fico pensando assim, como é que eles apoiam o Bolsonaro se o Bolsonaro ataca o meio ambiente e coloca em risco o próprio agronegócio? Não, e outra coisa, ele ataca a China, que é o principal parceiro comercial, né? É que a gente vende praticamente todo o alimento que a gente produz para lá. Aí tem a questão, essa galera, a França, a Alemanha... Quer boicotar o Brasil tudinho. Quer boicotar o Brasil e o cara vai jogando o jogo deles. Porque, joga lenha na fogueira. Exatamente, porque a ideia desses países é queimar realmente o Brasil. Ele sabe disso, a gente sabe disso. E eles querem ganhar, né? E eles querem ganhar. A ideia deles, tá vendo como é que o Brasil produz? O Brasil não respeita o meio ambiente, o Brasil desmata. A ideia deles é essa, eles queimar e boicotar. Mas aí, quem era para frear o presidente, deveria ser essa galera do agronegócio, que é uma galera que está alinhada ali com ele, que tem proximidade dele, né? E não freia.
permite, né? Permite, e eu acho que alimenta esse discurso dele. Porque se o Brasil hoje... Mas é porque na cabeça deles é o seguinte, mas assim, ó, o mundo precisa do Brasil para se alimentar. Não, nem assim não. Mas vai ter uma hora que o mundo não vai precisar mais. Exatamente. Né? Não, e não precisa não. Pode precisar agora, mas assim, se eles quiserem deixar de comprar do Brasil, talvez não deixe de imediato, mas quem sabe nesse momento a China não já está vendo uma opção. Eu vi a notícia que a China está investindo na África para trabalhar a questão de agricultura. Está testando lá, né? Aí pode ser que daqui a um tempo aquelas regiões da África, né, que ali que é bastante seco, daqui a um tempo eles podem estar competindo com a gente. Entendeu? E isso é muito perigoso pra gente, né? E aí, o discurso dele, eu resolvi também dar uma olhadinha, né, nas agências que chegam as informações e o que ele falou lá de verdade e de mentira, né? Uhum. E aí, é a mesma coisa, né? A gente percebe que realmente é uma narrativa, né? As mesmas coisas que o Luciano Hang fala lá na CPI da Covid, o Bolsonaro também falou lá na ONU. E ele falou o seguinte, ó, na economia temos um dos melhores desempenhos entre os países emergentes. Isso aí é mentira absurda. A agência ela disse o seguinte, ó, em 2020, segundo o relatório World Economy, publicado pelo FMI, em julho, né, de 2020, o Brasil viu sua economia encolher 4,1%. Pior do que a média mundial, que foi 3,2%. E também pior do que a média das economias emergentes, que eles encolheram 2,1%. Ou seja, a economia brasileira foi menos impactada do que a da África do Sul, menos 7%, da Índia, que foi menos 7%, e do México. Ou seja, uma informação totalmente distorcida não, eu vou dizer assim, é mentirosa mesmo, enganosa. Mas eu fico perguntando, quer enganar quem, né? Quer enganar quem? Que ali não tem bobo. Aí ele também repetiu a questão do 7 de setembro, né? Que foi a mesma narrativa do Luciano Hang, que ele falou lá, no último 7 de setembro, data de nossa independência, milhões de brasileiros, de forma pacífica e patriota, foram às ruas na maior manifestação de nossa história, que também é uma declaração mentirosa, que a gente já conversou aqui. Que não foi, né? Que não foi. E outra notícia mentirosa foi que ele disse assim, nosso banco de desenvolvimento era usado para financiar obras em países comunistas sem garantias. Quem honra esses compromissos é o próprio povo brasileiro. Também é mentira que desde 1998 o BNDES financiou empreendimentos brasileiros em pelo menos 15 países da África e da América Latina, incluindo Venezuela, Cuba, Argentina, Angola e Moçambique. Nenhum desses países que contraíram empréstimo para o Brasil foi feito sem garantia, né? Esses empréstimos. Todos eles tinham garantias. Ou seja, assim, mesmo a narrativa deles, né? É um discurso repetido. Não, e o pior é que ele não vai mudar, ele vai continuar falando as mesmas coisas até o fim do mandato. Se ele não querer dar um golpe de Estado de novo, né? Porque no dia 7 ele queria dar um golpe de Estado e foi frustrado. E ele teve aquela carta, né? Ele ligou pro Temer, aí fizeram a cartazinha pedindo desculpas, né? Ou seja... o avanço, né? Aquele que a gente já conversou, ele dá um passo, aí ninguém faz nada. Aí dá outro passo, aí ninguém faz nada. Aí ele vai dar um passo aí maior, aí se alguém falar alguma coisa, ele retrocede ali, dá meio passo para trás. Mas ele já avançou 2. Pois é. E continua avançando. E vai avançando, né? E é assim que as democracias morrem, né? Isso. Pois foi. A outra mentira que ele também falou foi a questão das vacinas, né? Ele disse que o governo federal distribuiu mais de 260 milhões de doses de vacinas e mais de 140 milhões de brasileiros já receberam pelo menos a primeira dose, o que representa 90% da população adulta. Também é uma mentira.
A verdade sobre isso aí é o seguinte, que 263 milhões de doses já foram recebidas pelos estados e 142 milhões de pessoas foram imunizadas, com pelo menos uma dose das vacinas disponíveis. Segundo, né, essa informação é do consórcio de veículo de imprensa. Aí ele também criticou a questão do lockdown, que os governadores, né, acabaram destruindo a economia e tal. Na verdade, morreu menos gente por causa dos governadores, né? Exatamente. É como o Gilmar Mendes também falou, né? Se não fosse o STF, a quantidade de gente aí morta... seria gigantesco. Ia passar de 1 milhão já. Com certeza. Porque, assim, ninguém sabe nem como é que a gente estaria agora, porque o colapso, né, do sistema de saúde teria sido... Na verdade, a gente chegou a ter, né? A gente, em alguns estados, a gente chegou a presenciar ali de forma, pelo menos ali por 15, 30 dias, a gente viu colapsos de sistemas, né, estaduais de atendimento de saúde pública. Mas é isso aí. A gente vai ficando por aqui. Tem mais alguma consideração a fazer, Evandro? Não, só isso mesmo. Não. Então, é isso aí. A gente agradece aí as pessoas que estão interagindo com a gente, que estão acompanhando esse projeto. E no próximo episódio a gente vai ver, a gente define a pauta. A gente conversa muito, eu e o Evandro. A gente diz assim, rapaz, a gente deixa para definir a pauta lá para quarta ou quinta-feira. É melhor quinta. Que as coisas andam tão rápido aqui no Brasil, se a gente pensa assim, isso aqui é interessante pra gente conversar. E surge um assunto mais importante e aquele ali vai ficando pra trás. As coisas andam muito rápido. Mas assim, a gente vai construindo. Isso aí. Então, mas antes a gente tem que dizer que esse é o nosso parecer. Esse é o nosso parecer de hoje. É o nosso parecer de hoje. E a gente aguarda vocês no próximo episódio. Nos acompanha pelas redes sociais. A gente está no Instagram, a gente está no Spotify, no Facebook não. No Facebook não, no YouTube. A gente está no YouTube, no Deezer e no Apple Podcast. Pronto. Então, um forte abraço a todos, até a próxima. Valeu. E esse é o nosso parecer. Esse é o nosso parecer. Você ouviu? É o nosso parecer.